Eu quero compartilhar com vocês Atos 19, 23 ao 41. Eu queria também aproveitar, irmãos, e fazer um convite para você, para que você pudesse, você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, todas as nossas mensagens estão lá. Por exemplo, se você esteve aqui no domingo passado, você assistiu uma mensagem que nessa manhã teve o seu desfecho, teve uma continuação, né? Você ouviu uma mensagem sobre avivamento no domingo passado à noite. Hoje pela manhã o Caio nos deu uma mensagem complementando aquele assunto, falando sobre os efeitos, né? Sobre o resultado do avivamento na nossa vida, uma mensagem bastante encorajadora. De repente você não esteve aqui hoje pela manhã, e seria muito valioso se você pudesse assistir essa mensagem durante a semana, tá? Então, todas elas estão lá no nosso canal do YouTube. A transmissão é feita ao vivo, mas depois só a mensagem é recortada e publicada no nosso canal do YouTube. É bem fácil de você achar, IPB Eclésia, tá? Fica bem facinho, IPB Eclésia, você vai poder encontrar o nosso canal do YouTube. Mas vamos lá. Atos capítulo 19, a partir do versículo 23, o texto diz assim, ó. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder a reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo, toda a cidade estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, a maior parte do povo nem sabia por que estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: grande é a Ártemis dos Efésios. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos, e há procônsules, eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou
a assembleia. Bom, esse texto é um texto um pouquinho mais longo, mas trata de um mesmo momento, né? E é muito interessante. Só apenas uma observação antes de começar. Se você acompanhou na sua Bíblia, é possível que, dependendo da sua versão, ao invés de Ártemis, esteja Diana ou Diana, né? É a mesma deusa. Na verdade, Ártemis vai ser uma figura da mitologia grega, enquanto que Diana, a Diana dos Efésios, né, é a mesma figura, só que na mitologia romana. Tá? A NVI vai trazer Ártemis, enquanto as versões Almeida vão trazer Diana. Então, se você perceber essa diferença, não há nenhum problema, é só realmente a forma que a tradução escolheu, né, de trazer ou da mitologia grega ou da mitologia romana. Quando eu falo mitologia é porque não são deuses de verdade, né? Então, claro que são elementos mitológicos. Mas vamos lá. Por que eu coloquei o título dessa mensagem como Lutando com Feras? Porque lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala no versículo 32 que ele lutou com feras em Éfeso. É claro que os teólogos acabam divergindo sobre quem eram essas feras, né? Alguns vão dizer que eram os hereges, mas uma grande parte dos teólogos vai dizer que essas feras são esses homens da cidade com quem Paulo precisou lutar. São os opositores, não em especial, não exclusivamente esses, mas os opositores da causa de Deus, os opositores do reino de Deus, os opositores do serviço que Paulo e os seus companheiros estavam desenvolvendo no reino de Deus. Então, Paulo, ele tem um tempo especial lá em Éfeso, ele vai passar a maior parte, o lugar onde no seu ministério ele gasta mais tempo é Éfeso. Em nenhum outro lugar Paulo ficou mais tempo do que em Éfeso. Então ali a gente tem um período de praticamente 3 anos de investimento do tempo de Paulo, de investimento do seu ministério ali. Bom, como nós lemos o texto, a história é bem interessante, né? Há um tumulto na cidade, um tumulto que poderia ter escalado para algo ainda pior, mas que no final é disperso pela presença do escrivão da cidade, de um dos homens importantes, das figuras importantes da cidade. A gente não vai reler o texto todo, né, por conta de nós não termos o tempo todo para fazer isso, como eu sempre gosto, né, que a gente releia olhando, mas a gente vai falar um pouquinho sobre cada grupo desse texto, cada fase desse texto. E o texto começa falando um pouquinho sobre a razão do tumulto. Lucas vai dizer que o tumulto foi iniciado por causa do caminho. Ele não vai falar, usar uma palavra que seja mais ligada à igreja ou por causa do cristianismo, mas o caminho era uma palavra muito comum naquela época para ser usada como o caminho de Cristo. Mas esse tumulto ele não vai acontecer por razões teológicas, não vai acontecer por razões espirituais, como muitas vezes aconteceu com Paulo. Em muitos outros momentos, a discussão era sobre a teologia, sobre o judaísmo, sobre o que se cria, sobre a espiritualidade, mas nesse momento o tumulto não acontece por conta de razões espirituais, mas por conta de uma razão econômica. E há um homem aqui chamado Demétrio, e esse Demétrio provavelmente era um dos líderes dos artesãos, e ele chama a atenção dos seus demais colegas de profissão para o fato de que o sucesso da pregação de Paulo seria um problema para o negócio deles. Fica muito claro ali que o que Paulo estava fazendo estava obtendo um resultado muito valioso. Pessoas estavam se convertendo, pessoas estavam deixando a sua vida sem Cristo para abraçar a Cristo, para viver diante de Cristo, para se entregar a Cristo. E o sucesso do ministério de Paulo estava produzindo um problema para o negócio deles. Qual era o negócio deles? Eles produziam miniaturas do templo de Diana ou de Ártemis, e miniaturas da própria deusa, que eram feitas de prata. E os visitantes que vinham a Éfeso, eles eram oferecidos isso, e eles oferiam grande lucro com essas atividades. O negócio deles não era ilícito, o negócio deles não era absolutamente algo criminoso, de forma nenhuma.
mas era algo que dependia da fé das pessoas. Dependia que as pessoas crescem na deusa Diana, na deusa Ártemis, que se encantassem com o suntuoso templo. Conta a história que no átrio desse templo, na parte mais pública desse templo, cabiam mais de 20 mil pessoas. A gente está falando de um lugar suntuoso, de um lugar grandioso. E eles então vão produzir de prata miniaturas, tanto desse templo quanto da própria deusa. Conta a história também de que quando o homem, como é que é o título que diz exatamente aqui? Deixa eu encontrar aqui. Escrivão, me perdoe. O escrivão, essa palavra aqui me fugiu. Quando o escrivão da cidade, ele diz, entre tantas coisas que ele diz, que se sabe que ali está a própria deusa que caiu do céu, conta a história que ali provavelmente um meteorito, provavelmente alguma pedra nesse sentido, caiu do céu e ali foi identificado com a deusa Diana, com a Ártemis. Então é muito interessante a gente olhar para todo esse contexto e ver como eles estavam com problemas econômicos por causa do avanço do Evangelho. Perceba que interessante é a estratégia de Demétrio. Ele não vai citar diretamente o lucro. Ele fala, em passagem, mas ele não vai apelar para a ganância dos seus companheiros de trabalho. Ao contrário, ele vai usar outros elementos para defender seu lucro. Ele vai usar o patriotismo e ele vai usar a religião. Ele vai dizer, todo mundo, talvez o templo caia em descrédito. Éfeso, que é conhecida no mundo inteiro como o local do templo da deusa Diana, da deusa Ártemis, como o local de adoração, talvez caia em descrédito. E a própria deusa talvez caia em descrédito. Esse é o argumento que Demétrio vai usar. Mas, na verdade, a preocupação dele é financeira. Ele argumenta 3 problemas que aparecem com o sucesso da pregação de Paulo. Primeiro, que a profissão cairia em descrédito. Ele está disfarçando o lucro, O templo vai perder a importância. Ele está falando do patriotismo aqui. Éfeso vai deixar de ser o local tão querido, tão respeitado, tão buscado. E nossa cidade vai perder essa importância, essa grandeza. Mas ele também cita, aqui argumenta que a deusa Ártemis perderia sua majestade divina. E aqui ele vai apelar para a religião. Irmãos, a astúcia de Demétrio, talvez a gente pare e pergunte, o que isso tem a ver com a gente? A deusa Diana lá em Éfeso, quem é esse Demétrio? O que ele tem a ver com a minha vida? Mas essa mesma astúcia de Demétrio, ela é vista, infelizmente, em muitos líderes religiosos do nosso tempo. Muitos líderes religiosos do nosso tempo usam a religião, até mesmo o amor à pátria, como forma de obter lucros, disfarçando muito bem, inclusive, que o alvo maior é dinheiro. Sempre nós vamos encontrar, irmãos, ganância, busca por lucro, disfarçados de ética, disfarçados de espiritualidade. O discurso dos lobos é sempre sobre a grandeza das coisas, sobre a grandeza de Deus, sobre a grandeza da igreja, mas o que eles buscam realmente é o lucro. E nesses lugares você sempre verá a bênção apresentada como algo que você deve pagar para receber. E isso por si só já deveria ser para todos nós um sinal de alerta. É a mesma coisa, é claro que lá esses homens legitimamente trabalhavam oferecendo para os visitantes, para os peregrinos, para quem ia a Éfeso, esses objetos. Mas na realidade o que se oferecia ali, o apelo do objeto não era um apelo artístico. Eles não compravam porque era uma bela obra artística. Se comprava porque aquilo representava o templo, representava a deusa, porque aquilo tinha um significado primariamente espiritual. E por conta disso, esses homens obtinham lucros. E hoje a mesma coisa acontece. Talvez não, às vezes também, mas nem sempre com os objetos, mas sempre com o discurso de que você precisa pagar para receber alguma bênção de Deus.
E todas as vezes que alguém te disser que você precisa pagar alguma coisa para que Deus te abençoe, ligue o sinal de alerta, porque, como diria o poeta Bino, é cilada. Aliás, não era o Bino que dizia, era o outro, mas é cilada. A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas o tumulto avança. O alvoroço vai tomar grandes proporções. Só que a maioria dos participantes não sabia nem o que estava acontecendo. O texto diz que eles não tinham nem ideia por que eles estavam ali. Eles foram juntando, viram o tumulto e gente gritando, e grande é a Diana dos Efésios, grande é a Ártemis dos Efésios, e eles foram gritando, e foi todo mundo se envolvendo sem nenhum entendimento do ocorrido. Sabe, irmãos, há um grande perigo na multidão. Às vezes a gente não percebe isso. É na multidão que os covardes, os medrosos e os fracos encontram voz, encontram representatividade. É na multidão que os inseguros se tornam seguros. Na multidão que os incapazes encontram proteção, a vigor, a força, mas não tem nenhuma razão na multidão. Há uma explosão emotiva, mas não tem lógica, não tem sequer raciocínio. Na multidão, irmãos, muitas das dores pessoais, das frustrações pessoais, vão encontrar o escape que de outra maneira nunca seriam expressas. Irmãos, eu durante a minha juventude, eu fiz parte de uma determinada torcida organizada. E eu me lembro que isso era o que a gente experimentava todos os dias lá. Eu me lembro de uma vez em que eu viajei até o Rio Grande do Sul para assistir um jogo do Glorioso. E aí, vi nessa viagem, aconteceu uma briga entre a torcida organizada e a torcida das cadeiras cativas do clube. E a briga foi feia e a briga continuou, e eu me lembro que em determinado momento o choque chegou. E quando o choque, e lá no estádio do Grêmio naquela época, a entrada era por baixo e a polícia subia. E eu estou ali olhando a polícia ali embaixo, e eu lá já certo de que alguma coisa não boa aconteceria. E aí quando essa polícia começa a subir, eu me lembro que eu subi um degrau, subi 2 degraus, e aí tomei uma peitada. E alguém falou assim, se correr é pior. Eu falei, estou correndo não, estou só me ajeitando, deixa eles virem. Só que naquela multidão, o que mais tinha eram pessoas que sozinhas eram covardes. O que mais tinha eram pessoas que sozinhas não tinham vigor algum, não tinham expressão alguma, não tinham coragem alguma, não tinham força alguma, mas na multidão eles encontravam a expressão da sua frustração pessoal que se expressava ali nas brigas. E eu me lembro de uma vez, isso aconteceram muitas vezes, mas tem muitas histórias dessas. Nenhuma delas eu saí muito bem. Mas essa é uma outra história. Eu me lembro uma vez que eu estava no metrô. E aí eu descia numa determinada estação para encontrar com outros companheiros de clube. E a gente ia então até a Sé, para Baldear, para Barra Funda, para depois chegar no estádio. E eu lembro que nesse momento nós encontramos uma outra torcida. A torcida toda ela vestido de rosa, usando pó de arroz, mas essa torcida começou a vir, degrau por degrau, não, vagão por vagão, se aproximando da gente. E daqui a pouco, irmão, saíram as duas torcidas e foi um quebra-pau, mas ninguém sabia o que estava acontecendo ali, como é que aconteceu aquilo, ninguém sabia, de repente a briga aconteceu. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos nos escondendo em multidões. É claro que essas duas histórias que eu contei, elas não representam nada do que é a multidão, mas representam que a multidão, o confiar na multidão, o depender da multidão, o ouvir a multidão como voz de Deus, multidão nunca foi voz de Deus. A ideia de que a voz do povo é voz de Deus é tola. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo é a expressão de uma geração pecadora. Sempre foi, sempre será. E a ideia de nós buscarmos na multidão qualquer tipo de expressão só vai produzir resultados que não são benéficos, não são positivos. Mas enfim, o tumulto avança. E aí
chega um camarada, o escrivão da cidade, e essa tragédia que tinha um potencial para ser catastrófica não se concretiza por causa exatamente da intervenção desse escrivão, que vai conseguir argumentar de uma forma que essa multidão descontrolada fosse trazida para a sanidade. Esse escrivão, irmãos, ele era um homem, um magistrado da cidade. E magistrado, ele é basicamente alguém ali que vai trazer não só o julgamento, mas ele vai trazer também, ter um papel administrativo, vai ter um papel bem completo no trabalho da cidade. As cartas que vinham eram endereçadas ao escrivão da cidade. Ele era uma pessoa importante na administração dessa cidade. E ele vai trazer alguns argumentos. Primeiro argumento, todo mundo sabe quem era Ártemis e todo mundo sabe a grandeza do templo. Segundo argumento, os homens que estão sendo acusados não fizeram nada que esteja provado. Terceiro argumento é que existem meios legais para aqueles que desejam acusar esses homens. A justiça está organizada para isso. Em último lugar, quando criaram esse tumulto, o próprio povo se colocou numa posição de estar cometendo um crime. E Roma era muito rígida com esses motins. E aí ele vai argumentar isso, e com isso a multidão se dispersa. A história é basicamente essa. Só tem um detalhe que eu queria chamar a sua atenção, que é o olhar de Lucas. Lucas vai relatar esse episódio. Ele tem um olhar apologético ali, defendendo a fé, mas ele também vai ter um olhar político muito interessante. Lucas aqui faz uma das poucas declarações políticas, claramente políticas, que nós encontramos no início da igreja. E essa declaração de Lucas é que a pregação do Evangelho não pode, não é e não constitui nenhum tipo de quebra da lei, nem de ordem moral. Roma nada tinha contra o Evangelho, muito menos como contra Paulo pessoalmente. E é interessante, irmãos, que em outras ocasiões nós vamos ver a mesma coisa acontecendo. Governantes que vão dizer, eu não tenho nada contra esse homem nada fez, não tem crime nenhum cometido aqui. Aliás, contra o próprio Jesus, isso também vai acontecer com Pilatos. Os governantes vão se recusar a acusar os cristãos por sua mensagem. Aqui o escrivão vai declarar, nos versículos 37 e 38, que não havia crime, nem público, nem privado, para culpar esses homens. E Lucas aqui nos dá uma direção muito clara. Sempre que houver perseguição política, vai existir porque os políticos estão perdendo algo ligado ao seu poder, à sua força. Porque a mensagem em si nunca será algo que quebrará nenhum tipo de lei, de ordem. Por isso o cristão não deve temer anunciar o Evangelho, nem as consequências desse ato. Isso é uma declaração política interessante. No mundo em que nós vivemos, onde o Evangelho é mal visto, entenda, irmão, o Evangelho é mal visto porque pessoas perdem onde o Evangelho entra. Porque políticos perdem seu poder, seu controle, seu domínio, onde o Evangelho entra. É por isso que uma das coisas mais absurdas que pode existir numa igreja é que essa igreja submeta o seu rebanho a um político. Submeta o seu rebanho a alguém que deveria trabalhar pelo povo, ao contrário disso, ele governa, ele domina sobre o povo. Mas enfim, irmãos, eu queria, tendo explicado um pouquinho do texto, queria apresentar para você 3 aplicações para que a gente pudesse trazer todo esse texto para a nossa vida pessoal. E como aplicações, o que eu gostaria de fazer? Gostaria de extrair uma lição de cada um dos 3, entre outros, mas de 3 homens que foram mencionados nessa passagem. Demétrio, o escrivão, cujo nome nós não sabemos, e o próprio Paulo. Então, de cada um desses 3 homens, eu gostaria de extrair uma lição para a nossa vida, para que a gente pudesse aplicar esse texto para nós. Primeira aplicação. O Evangelho não está à venda. Eu tenho falado sobre isso nas últimas mensagens, aliás, as mensagens têm falado sobre isso, mas eu queria muito, irmãos, que a gente pensasse sobre essa questão. Cuidado,
com homens que, sob o discurso de piedade e religiosidade, buscam encher seus cofres pessoais, vendendo a você as bênçãos gratuitas do Evangelho. O Evangelho não está à venda. Não existe absolutamente nada no Evangelho que você precise pagar. Não existe nenhuma bênção de Deus que tenha um preço financeiro sobre ela. Todas elas terão um custo pessoal. Todas elas têm isso. Tudo na nossa vida tem um preço. Mas as bênçãos do Evangelho também têm o seu preço. Só que o preço dessas bênçãos do Evangelho já foram pagas por Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso que Paulo fala que se Ele não poupou nem o seu Filho, será que Ele não nos daria juntamente com Ele e de graça todas as coisas? O Evangelho não está à venda, irmãos. Todos nós temos uma participação financeira no reino de Deus. Claro que temos. É responsabilidade de todo cristão sustentar a manutenção e a expansão da igreja de Cristo. Isso é responsabilidade. Todo cristão que não está sustentando a manutenção e a expansão da igreja, ele está em falta com o seu papel. Mas a gente não faz isso por barganha. A gente não faz isso para comprar as bênçãos de Deus. A gente não faz isso porque o Senhor há de nos dar alguma coisa. A gente faz isso por amor a Deus, por amor à igreja de Cristo. É por isso que nós fazemos essas coisas. Não compre nada que venha atrelado a alguma bênção, porque sempre será mentira. Não tem nada à venda no Evangelho de Cristo Jesus. Nada. Cristo pagou todo o preço que havia de ser pago para que você encontrasse a salvação, para que você fosse amado pelo Senhor, para que você fosse recebido como filho, para que você pertencesse ao reino de Deus. Não há nada à venda no reino de Deus. A nossa participação financeira não tem absolutamente nada, não tem nada a ver com essa questão de comprar bênçãos. Tem a ver com a responsabilidade que nós temos como cristãos. Tem a ver com o amor que nós temos a Cristo e a sua igreja. Tem a ver com o compromisso que nós temos com o reino de Deus e com sua igreja local. Mas nada disso vai te comprar coisa alguma. Porque Cristo comprou a você mesmo. Te comprou, me comprou. Cristo nos comprou. Nós pertencemos a Ele, não há nada que nós precisamos comprar. Todas as vezes que alguém te diz que você precisa financeiramente pagar por alguma bênção de Deus, esse alguém está esvaziando a cruz de Cristo. Esse alguém deve ser olhado por você, visto por você, como o inimigo da cruz. Não é nosso irmão, é inimigo da cruz. Porque ele está esvaziando o que Cristo fez. Ele está tornando a morte de Cristo algo incapaz de te sustentar na fé. Está tornando a morte de Cristo algo incapaz ou insuficiente para que você fosse amado, cuidado e pertencesse ao reino de Deus. Não caia nessa, irmãos. A igreja está cheia de Demétrios, cheia. Escute algo que eu quero dizer para você que eu considero importante. Falei até sobre isso hoje de manhã. O nosso ataque nunca é contra a igreja de Cristo. Nunca. A igreja de Cristo é perfeita. A igreja de Cristo é a noiva do Senhor. A igreja de Cristo é maravilhosa. É a noiva aguardando o noivo. É a amada por quem Cristo morreu. Mas o nosso ataque, o ataque bíblico, será sempre contra líderes que usurpam da igreja. Que ao invés de adornar a igreja para que o noivo a receba, estão usurpando do que essa noiva tem, tirando dessa noiva tudo o que ela tem e fazendo dessa noiva alguém que não é mais bela, mas alguém gananciosa, alguém que deseja muito aquilo que não é a promessa do Evangelho. A igreja está cheia de Demétrios, irmãos, de homens que estão enriquecendo, extorquindo
aqueles que, seja por desconhecimento, ou seja por ganância, acabam confiando em suas ciladas. Eu não estou desculpando pessoas que caem nessas ciladas, porque as pessoas têm responsabilidade de ir para as Escrituras e conferir tudo aquilo que é pregado na igreja. É responsabilidade de cada cristão isso. Então, quando um cristão é enganado por uma pregação, é porque ele não foi nas Escrituras, ele tem sua parcela de responsabilidade. Mas tem muita gente com um coração honesto ouvindo esses lobos. Tem muita gente com incapacidade, até intelectual, de compreender, por conta da ausência de estudos ou de qualquer outra realidade, de compreender aquilo mais claramente, e por isso depositam sua fé naqueles que têm sobre si o nome de homens de Deus. E muitos desses Demétrios estão fazendo muito mal para a igreja. E um dia esses Demétrios vão se apresentar diante de Deus. E a coisa vai ser feia. Um dia Deus vai cobrar cada Demétrio desse por cada tufo de lã que esses homens roubaram de Cristo Jesus. Porque esses homens não estão roubando pessoas, eles estão roubando a Cristo Jesus, a igreja de Cristo Jesus. Cuidado com os Demétrios, irmãos. O evangelho não está à venda. Não está à venda. Pessoas que acham que precisam pagar pela bênção de Deus não entenderam a grandeza da obra de Cristo Jesus. Não entenderam a grandeza do que Cristo realizou, não entenderam a grandeza daquilo que a cruz representa, não entenderam o que o está consumado significa. O evangelho não está à venda. Segunda aplicação. Bons profissionais sempre servem ao evangelho. Esse escrivão, que era o principal magistrado da cidade, né? Como eu disse, o magistrado é uma mistura de político, juiz e administrador. Ele tem um pouco de tudo isso. Ele tinha por responsabilidade manter a cidade em ordem. Ele dirigia as pautas discutidas nas assembleias públicas, e Éfeso era uma cidade livre. Ele tinha esse título por Roma, e cidades livres tinham assembleias que discutiam seus assuntos para dar rumo à cidade. E ele era cobrado por qualquer motim que ocorresse. Bom, esse homem aqui não defendeu o cristianismo. Ele apenas cumpriu com grande capacidade o que era seu trabalho. E aqui é uma lição para nós, irmãos. Bons profissionais servirão ao evangelho naturalmente. Pois o evangelho não é rebelde, não é anarquista, não é reacionário. Ao contrário, é a mensagem de que a justiça de Deus tem lugar central na história. E aqui, a grande aplicação para nós é que você deveria se cercar de pessoas que são boas no que fazem. Mesmo que elas não sejam cristãs. Quando você lida com a sua vida e com os serviços e com os trabalhos da sua vida, se cerque de bons profissionais, porque bons profissionais naturalmente vão servir o reino de Deus, porque a justiça, a verdade e a qualidade do trabalho deles sempre vão estar conectados com a justiça de Deus. Isso é muito interessante para a gente pensar, irmãos. Quando você tem um profissional que desenvolve com qualidade aquilo que ele está fazendo, com excelência, com maestria, com eficiência, você pode ter certeza que esse profissional contribui para o reino de Deus. Simplesmente pelo fato de que ali não há corrupção, não há injustiça, não há maldade. É o que esse escrivão faz. Ele não está nem aí para o cristianismo. Talvez ele tivesse até mesmo rejeições pessoais à mensagem de Paulo. A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que ao fazer o seu trabalho com justiça, com qualidade, mas principalmente sem a corrupção, ali o evangelho está sendo servido. Olha que interessante. Por isso que a reforma protestante vai lidar com o trabalho como um serviço a Deus. Até então, a Igreja Católica trabalhava ou lidava com o trabalho de duas formas. Ou você tinha a maldição do trabalho, tem que trabalhar porque tem que trabalhar para sustentar a maldição de Deus lá do Éden. Ou você tinha um trabalho
que era religioso. E aí sim, você era um dos iluminados, você era um dos escolhidos, um dos diferentes que servia ali. E a reforma protestante, principalmente através do seu ensino do sacerdócio de todos os crentes, ele vai dizer que todo cristão é sacerdote em algum lugar onde Deus o plantou. Não necessariamente um ser sacerdote religioso, mas um sacerdote de Deus. E o sacerdote, qual era a principal função dele? Aproximar o povo de Deus. Então, como trabalhador, onde você estiver, você tem essa função de aproximar pessoas de Deus. Olha que interessante. E aqui, o que esse profissional fez não era isso, mas ele servia ao reino de Deus. Sendo o quê? Simplesmente sendo um homem bom no que ele faz. Aqui é um grande incentivo para que a gente seja bom no que a gente faz. Porque quem é bom no que faz, está sempre servindo ao reino de Deus. Mesmo que não seja nem cristão, mesmo que nem tenha afinidade, nem goste do Evangelho, ele vai servir ao reino de Deus, porque onde há verdade, há justiça a Deus. Terceiro lugar, terceira aplicação. Um homem de Deus não se esconde, mas é sábio. E aqui a gente vai falar de Paulo. Paulo, ele pouco se preocupava com a sua segurança, meu irmão. Quase nada. Paulo apanhou, Paulo foi chicoteado. Paulo não morreu porque Deus o sustentou. Porque ele nunca se preocupou com a sua segurança. Seu principal pensamento sempre foi a causa do Evangelho. Isso estava acima de qualquer outro pensamento de Paulo. Mas além da lição de coragem ensinada aqui, qual é a lição de coragem? Paulo queria ir lá, no meio do tumulto. E Paulo não vai no meio do tumulto por causa das pessoas que disseram para ele não ir. Se Paulo vai, lembra que Paulo é mencionado por Demétrio como responsável por tudo isso. Alexandre, que não tinha nada a ver, foi impedido de falar. Você imagina se Paulo, que tinha tudo a ver com aquilo, tentasse falar. Era a tragédia anunciada. Mas a lição maior aqui não é a coragem de Paulo. Aqui a grande lição é que, mesmo Paulo querendo falar no meio de uma multidão enfurecida, ele nos ensina a lição da sabedoria. Paulo ouve seus companheiros. Paulo entende seus argumentos. Paulo atende seus companheiros. Irmãos, não há avanço do Evangelho sem coragem, mas também não há avanço do Evangelho sem sabedoria. Não há. Se nós não temos a coragem de abrirmos espaço para servir ao Senhor, para assistir um culto como esse, para pregar aos colegas de trabalho, para pregar aos familiares, nós não devemos esperar o avanço do Evangelho. Mas também não devemos esperar se nós não agirmos de forma sábia, responsável, inteligente. Muitas vezes, irmãos, a maneira como nós fazemos as coisas contribui muito mais para o não avanço do Evangelho do que o próprio fazer. Essa é a grande lição aqui. Nós achamos que por estarmos fazendo, está tudo certo. Porque eu tenho a verdade em meus lábios, está tudo certo eu humilhar outras pessoas. Está tudo certo eu falar tudo aquilo que diminui, que maltrata a outra pessoa em nome do Evangelho. Que porque eu sou alguém que está servindo ao reino de Deus, eu tenho prioridade em tudo aquilo que está à minha volta, sem levar em conta nenhuma das necessidades e dores das pessoas que caminham comigo. Muitas vezes, eu tenho a coragem de falar para o meu colega de trabalho, mas eu não tenho a sabedoria de falar para ele com amor. Eu falo para ele como se ele fosse um miserável e eu fosse um iluminado. É o gnosticismo gospel apresentado nesse momento. A gente parece que é superior, que nós temos uma revelação que ninguém tem, que nós sabemos interpretar, e miserável é o outro, que ainda não abraçou essa mesma verdade que nós sabemos. Quando, na verdade, nós não deveríamos ter outra coisa senão uma profunda conexão com quem não recebeu o Evangelho ainda, porque um dia nós estivemos no lugar dessa pessoa, e Deus foi misericordioso para conosco.
E Deus foi gracioso para conosco. E Deus falou de forma que os nossos ouvidos ouvissem e que o nosso coração se abrisse. Mas agora parece que a gente esqueceu isso. E que a gente então se coloca num patamar superior e a gente fala com todo mundo de cima para baixo, como se todos os outros miseráveis fossem coitados que precisam da minha grandeza e daquilo que eu tenho para falar para todo mundo. Por isso o evangelho não avança. É a história daquele jovem que eu conheci, que chegou no trabalho e falou para o patrão que o filho de Deus não se submete ao filho do diabo. E aí o patrão disse para ele: pois esse filho do diabo está te mandando embora, você está despedido. E aí ele chega na igreja, todo cabisbaixo, dizendo: o Senhor não me protegeu, o Senhor me colocou diante dos leões, oh meu Deus, na cova dos leões, e me largou lá, não tinha o quarto homem não, os leões me devoraram, porque falta sabedoria. Coragem e sabedoria precisam caminhar juntas. Sem coragem, não tem resultado nenhum. Mas coragem sem sabedoria também não leva a lugar nenhum. Ouça pessoas, Deus coloca pessoas do nosso lado. Ouça os cristãos que trabalham com você, ouça os cristãos que estudam com você. A grande realidade, irmãos, é que quando nós vamos nos perdendo, nós temos dificuldade de perceber isso, até que às vezes é tarde demais. Mas sempre tem pessoas do nosso lado que estão percebendo isso. Pois esse camarada chegou na faculdade, ele era homem de Deus. Ele orava, ele confiava no Senhor. E depois dessas aulas aqui liberais, esse camarada agora está achando que Marajó é o céu. Cuidado. Cuidado. Tem pessoa do teu lado que vai te dizer: ei, volta para cá. Está esticando a corda. Toda corda que estica, um dia poca. Era um ditado que tinha lá na Bahia. Pocar é estourar, né? Eu acho que é, porque ninguém nunca me explicou, mas se poca, deve ser estourar, né? Tome cuidado. Às vezes no trabalho a gente chega uma bênção, uma humildade quando a gente chega num trabalho novo, né? E esse trabalho, o que você espera? Eu espero aprender com os amados, mais experientes que eu. Passa 6 meses, não sabe nada, o gerente é burro, todo mundo é burro. Só ele é o cara que sabe tudo lá na empresa, né? E por que ele não é o gerente? Porque aqui se premia a incompetência. Se premiasse, bom, era eu. Sabe o que é isso? Coragem sem sabedoria. Essa mesma coragem que você tem de falar o que você pensa, com sabedoria, ia edificar o reino de Deus de uma maneira muito especial. É a lição de Paulo aqui. Paulo tinha coragem para ir lá. Paulo não foi porque faltou coragem. Mas Paulo também era sábio. Ele sabia a hora de ouvir quem estava do seu lado. Ele sabia a hora de ouvir pessoas que estavam vendo aquilo que ele, no olho do furacão, não via. Pessoas que têm outras perspectivas e que dizem para você: ei, maneira aí. Eu sei que você sabe, mas calma. Ninguém te chamou para ser professor aqui. Calma. Eu sei que você está cheio de vontade de ser alguém na vida, mas calma. Nem tudo que o professor diz é verdade. Nem tudo que o professor diz é santo. Nem tudo que o professor diz está correto. Nem tudo que ninguém diz está correto. Qualquer uma pessoa. Tome cuidado. Seja sábio. Tenha essa coragem. Tenha esse ímpeto. Queira crescer. Mas faça isso com sabedoria. As coisas vão ser muito mais bem resolvidas para o reino de Deus e para a sua própria vida. Enfim, irmãos, esse episódio ele vai ter um efeito profundo sobre a igreja de Éfeso. Porque se ali tivesse acontecido algum problema, provavelmente a igreja não teria tido a liberdade que teve para crescer, para se desenvolver, para se tornar a grande igreja da Ásia Menor, para se tornar um grande celeiro de homens de Deus espalhados pelo mundo, um grande celeiro missionário, um grande celeiro de plantação de igreja. Esse episódio aqui foi vital para que isso tudo se desenvolvesse.
E talvez outros que a gente nem ficou sabendo porque Lucas não relatou, mas esse aqui teve um efeito profundo sobre a igreja de Éfeso. E sabe, irmãos, quando nós lutamos com feras, você pode ter certeza que no meio dessa luta Deus está nos moldando para que a gente possa aprender a lidar com a grande dificuldade. Porque quando a gente aprende a lidar com grande dificuldade, e aqui eu quero aproveitar, irmãos, e chamar nossa atenção para isso. Você percebe hoje como as pessoas têm dificuldade de lidar com pressão. Com pressão, as pessoas não lidam. Em especial os mais jovens. Uma grande dificuldade. E isso é culpa muito nossa, os nossos pais, que estão colocando essas crianças numa redoma, que estão colocando as nossas crianças num pedestal, e a gente não consegue fazer essas crianças ou esses jovens assumirem suas responsabilidades, tomarem as porradas da vida. Tem jovem de 20, 21 anos que não tem uma cicatriz no corpo, nunca ralou o joelho, nunca deu uma topada no dedão na rua. Não sabe, nossos filhos precisam ter casca, irmão. Tem que ter casca grossa, saber lidar com a vida, porque um dia você não vai estar aqui. Porque um dia você não vai estar quando o problema acontecer. Um dia a situação virá e há uma grande dificuldade se você não estiver lá. Nós precisamos disso, todos nós. E Deus faz isso quando a gente luta com as feras. Com o que Paulo viveu aqui, ensinou muito para ele. O que a igreja de Éfeso viu aqui, ensinou muito para a igreja de Éfeso. E o resultado disso aqui é que a igreja de Éfeso continuou crescendo para a glória de Deus. Que Deus nos guarde, irmãos, de nós não desejamos comprar nada do Evangelho. Que Deus nos guarde de nós não sermos tolos no serviço e no esforço que nós fazemos. E que Deus principalmente nos guarde de não aprender aquilo que Ele tão carinhosamente está produzindo nas lutas e batalhas da nossa vida. Porque é ali que Deus está dando casca. Para que nessa casca nenhuma outra realidade tem espaço, senão a confiança no Senhor. Quando nós nos machucamos, a casca tem uma razão. Eu sei que algumas pessoas pensam que a casca é para ficar botando a boca, né, comendo, mas não é. A razão da casca é para que a infecção não entre ali. É para isso, para que nada que seja nocivo entre ali. Por isso a casca. Enquanto a pele por baixo se recupera. Deus está dando casca para a gente também. Para de arrancar essa casca com a boca e deixa Deus trabalhar com o que Ele está moldando na sua vida. Deus tem coisas muito especiais para a sua vida, meu irmão. Confia nele, que essas lutas com feras todas vão servir de forma muito positiva para abençoar a sua vida.